E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Leonardo. Sejam bem-vindos novamente, né? Faz um mês, mais de um mês que eu não posto vídeo. Foi por enrolação mesmo. Na verdade eu já tava postando react lá na página do Facebook. Pra quem não viu, pra quem não sabe, eu tava postando lá na página do Facebook react a episódio faz um tempinho. Eu tô tentando manter um pouco a atividade lá. Até porque eu tô reagindo a Bleach, eu quero acabar pelo menos até o final do ano. Não sei se eu vou conseguir mais. Mas hoje eu tô voltando com o canal, vou postar pelo menos um por dia, eu vou tentar postar. Ou se algum dia acontecer alguma falha eu retomo, não tem como retomar, né? Mas eu vou tentando, eu vou tentar postar um por dia. Como eu disse, hoje eu tô voltando, hoje eu vou reagir ao vídeo A Filosofia de One Piece lá do canal Animangás, que era o nome antigo dele, era Anime Mangá Ranking. Ele fez alguns vídeos que eu reagi, eu acho que eu reagi a 2 ou 3 e gostei bastante. E tem nossa, tá ventando aqui como sempre, a qualidade ainda não tá nem um pouco boa, mas ele parece ter uma opinião bem boa assim das coisas, assim, parece ter uma visão bem legal das coisas. Já vi alguns vídeos dele, teve um vídeo até polêmico talvez, que era ele falando sobre os outros canais assim que falam de anime. Gostei da opinião dele. Se alguém quiser ver, é só procurar aí. E nem faz tanto tempo que eu reagi. Foi o que? Não faz tanto tempo, umas 2 semanas antes de eu parar, eu acho. E hoje eu vou reagir ao vídeo Filosofia de One Piece do Animangás. Vamos ver aí. Eu parei com One Piece um pouquinho, porque eu tô querendo reagir aos episódios mais marcantes, como eu disse, ainda tô querendo. Eu reassisti One Piece nesse tempo que eu tava parado. Reassisti até o episódio 300, mas não era 300, era 300 e alguma coisa, eu não lembro direito. Era só até a temporada de Enies Lobby. Nossa, eu tô falando demais. Mas vamos ver como ficou o vídeo, não vou enrolar muito não, porque eu quero ver o vídeo logo. Vamos ver em 3, 2, 1 e foi. Fala meus otakus, beleza? Hoje eu vou trazer o primeiro de alguns vídeos que eu quero traduzir para o português. Esses vídeos são do canal do Mr. Morge, é um grande teórico de One Piece e eu sou um fã. Ele traduziu, muitas vezes aborda temas fascinantes da obra que me deixam sem palavras. Por isso eu queria trazer isso para vocês, os fãs brasileiros de One Piece. O canal dele é em inglês. Eu tentei contato com ele para pedir autorização, mas infelizmente não consegui. Então resolvi fazer o vídeo mesmo assim. Se ele quiser um dia derrubar por copyright, fazer o que, né? O link para o canal dele vai estar na descrição do vídeo. Então quem entender inglês ou quem quiser dar suporte pro cara, vai lá e se inscreve e deixa um like. Nesse vídeo ele fala sobre a filosofia em One Piece e é muito interessante. Então vamos lá? Bora. Um dos aspectos mais determinantes de One Piece que me parecem quase que completamente não debatidos é o quão único é o seu conflito fundamental entre as obras de fantasia. Eu sei que esse vídeo se chama Filosofia de One Piece, mas nós precisamos de um momento para falar desse conflito fundamental primeiro, antes que nós possamos entrar nas ideias por trás dele. Então, para a maioria dos trabalhos de ficção, e nós vamos focar especificamente em fantasia aqui, normalmente você pode categorizar o conflito entre uma de 2 categorias básicas. Categoria A, em que os bonzinhos estão em controle da sociedade, ou B, em que os malvados estão no controle da sociedade. A maioria dos mangás shounen tende a ter uma boa sociedade em que as pessoas ruins são uma força do mal que tentam arruinar a ordem estabelecida e os heróis devem vencer essa ameaça. E claro, você pode observar isso em diversas fontes de obras populares também. Histórias em que os heróis devem prevenir a escuridão de tomar o poder, ou criminosos causando problemas para a sociedade, ameaçando o mundo e etc. E pelo outro lado, existem diversas histórias que têm outro tipo de conflito, em que os malvados estão em controle da sociedade e os heróis têm que se rebelar contra algum tipo de força sombria que já se estabilizou em comando. Existe um regime opressor ou um governador malévolo, uma distopia, tudo isso muito comum de ser visto. Obviamente existem histórias em que há mal dos dois lados, mas de qualquer forma, a história continua sendo principalmente sobre um dos 2 conflitos, então ficaria mais como o cenário de um problema primário e um problema secundário. Então, nós temos One Piece. É a única série em que o conflito é verdadeiramente dividido no meio. Existem 2 grandes males no mundo de One Piece. Piratas causam terror e caos, enquanto causam tumulto entre as ilhas e são vilões que nossos heróis precisam vencer, para proteger a ordem estabelecida de boas sociedades. Enquanto isso, ao mesmo tempo, a maior sociedade do mundo está sob um regime autoritário e opressor que nossos heróis precisam se rebelar contra. Verdade. As forças que ameaçam destruir a sociedade e as forças das quais a sociedade precisa se libertar compõem partes iguais do conflito,
e nós vemos isso em cada passo do caminho. Às vezes a Marinha No parece momento a em que vilã. parece que o Oda está conclusivamente armando para que um lado seja o mal supremo da série, ele imediatamente nos lembra que o outro lado é tão significante quanto. Então, tendo em mente que One Piece é baseado em um conflito contra dois lados iguais, dois grandes malhas, os piratas e o governo mundial tendo exatamente o mesmo peso na obra, nós podemos agora começar a debater sobre o conflito ideológico central da série, liberdade contra autoridade. No nível mais básico que alguém pode ler a história de One Piece, vemos essencialmente um ataque à ideia de autoridade, e de várias formas ela é. Desde o primeiro dia, a dicotomia primária da série sempre foi piratas contra marinheiros. Os marinheiros são a forma física do governo mundial, eles são o braço da autoridade que visa reprimir os piratas amantes da liberdade. Então os dois lados estão perpetuamente em disputa, mas por mais que nós vejamos isso sendo enfatizado o tempo todo, que piratas e marinheiros são completamente opostos um do outro, que os marinheiros são os bonzinhos e que os piratas são os malvados, claramente, na realidade, é repetidamente mostrado que esses rótulos não significam nada. O primeiro arco da série, Romance Dawn, é primariamente sobre comunicar essa ideia ao leitor. Através da realização de Kobe, que os marinheiros não são bons simplesmente pelo mérito de serem marinheiros, e na realização de Zoro, de que ser rotulado como um cara bom ou um cara ruim não muda em nada o que ele realmente é, nada que vai explodir sua mente, mas estabelece uma perspectiva fundamental para o leitor sempre questionar rótulos dali pra frente. Porque quando continuamos através do mundo de One Piece, nos é sempre mostrado que as supostas linhas entre certo e errado, pessoa boa e pessoa ruim, pirata e marinheiro, realmente são arbitrárias e sem significado. Essas linhas podem ser facilmente atravessadas ou borradas. Existem até personagens que eram parte do governo mundial num dia e piratas no outro. Então, se todas essas linhas e rótulos não têm importância, por que elas existem? Porque as pessoas no controle dizem que elas existem. E é criando essas distinções que as pessoas que estão no comando conseguem se manter no comando. Então aqui que nós chegamos ao verdadeiro problema que o Oda parece estar comunicando sobre o conceito de autoridade. Primeiro, que quem quer que seja que tenha autoridade sempre pode ditar o que é certo e o que é errado para o resto das pessoas. Segundo, que aqueles que são autoridade não são autoridade porque são moralmente justos, mas porque eles simplesmente possuem mais poder. Afinal, foi dessa forma que o governo mundial ganhou autoridade 800 anos atrás. Houve uma guerra vencida pelos 21 Reinos Unidos que os levou a assumir a autoridade do mundo, enquanto destruíam qualquer oposição. Depois disso, eles redefiniram o certo e o errado em seu favor, rotulando atos tipo buscar conhecimento como crime. O poder faz o certo, a história é escrita pelos vencedores e quem estiver no controle pode definir a justiça da forma que eles acharem que deve ser. Essas verdades permeiam todos os níveis da narrativa de One Piece, além de apenas o governo mundial. Por Doflamingo, nos contam que quem quer que ganhe no fim se torna a justiça, e por Doflamingo nos é mostrado a história de um pirata que tomou o controle através da força e se remodelou como um rei justo. Em Dressrosa, a sua palavra era a lei, ele que decidia o que era certo e errado, e qualquer um que não o seguia era um criminoso. Ele apareceu como um pirata, mas se tornou autoridade, simplesmente porque ele era mais forte que a autoridade anterior. De forma similar, a família Kozuki era amada pelo povo de Wano enquanto estavam no poder, até que um pirata chamado Kaido chegou e os destronou. Agora, crianças são ensinadas que os Kozuki eram o mal e que Kaido não é um pirata, mas um protetor benevolente do reino. Nós quase vimos essa transição de pirata a autoridade acontecer em tempo real no começo da história, enquanto Crocodile tentava assumir o controle de Alabasta e criar uma nova nação. Se ele tivesse vencido, ele teria se tornado o rei de uma suposta utopia, mas por ele ter perdido, ele acabou como um simples criminoso. O ponto que nos é mostrado o tempo todo é que a linha entre autoridade e criminoso é insignificante. Tudo é fluido, nada é absoluto. Eu vou falar muita coisa sobre esse podem mudar de vídeo. lugar a qualquer momento. Os piratas de hoje podem ser os marinheiros de amanhã. Se o Barra Branca tivesse vencido em Marineford, ele poderia muito bem marchar até Marijoa, sentar no trono e declarar sua tripulação como o novo regime justo que governa o mundo. Em vez dos piratas do Barra Branca, eles seriam o governo do Barra Branca. Se natureza e autoridade é tão sem significado, então a pergunta controversa que o Oda parece estar levantando é: por que alguma grande autoridade ou governo deveria ser capaz de ditar o que é certo e errado? Simplesmente possuir autoridade não indica a herança de uma moral justa, e sempre se terá razão de questionar por que uma autoridade é empoderada desde o começo. Isso não é um conceito limitado ao mundo de One Piece, pode ser também verdadeiro no mundo real. Os vencedores fazem as regras. Até as democracias são uma forma do poderio criar o correto, visto que o lado que tem mais pessoas essencialmente tem mais poder e pode decidir o que é certo para o resto.
É por isso que a justiça absoluta que a maioria dos marinheiros em One Piece dogmaticamente sustenta é deliberadamente exagerada. É para supostamente martelar na cabeça das pessoas que, olhe, seguir um código de justiça porque uma autoridade maior disse que isso é certo ou aquilo é errado por si só. Em contraste, o Oda insiste que você deve pensar por si mesmo. Não aceite que uma autoridade possa decidir o que objetivamente é a justiça simplesmente pelo mérito de ter autoridade. Eu vou falar muito nesse vídeo você aqui deve no pensar final. como um pirata. Eu gosto muito disso. Porque tem muito a ver com a nossa vida Ser um assim, pirata real. é tão massivamente romantizado na história que aqueles que se tornam piratas por mal ou por bem estão optando por se libertar do sistema e estão vivendo a vida pelos seus próprios termos. Isso não significa somente que eles se recusam a obedecer à autoridade, mas também significa que eles não estão inscritos em nenhum tipo de sistema moral de certo e errado criado por uma autoridade. A filosofia dos piratas é bem simples. Viva do jeito que você quer viver e faça o que você quer fazer. Sob esta filosofia, certo e errado é simplesmente sobre o que você acha que deve ou não ser feito. A liberdade para tomar essa decisão é tudo o que importa. É por isso que nessa série nós podemos seguir um elenco revigorante e inexplorado que não pertence a uma grande organização, que não obedece a nenhuma grande autoridade, que não possui regras estabelecidas que devem ser seguidas ou até mesmo um determinado código moral. Em qualquer instância, os chapéus de palha podem decidir por eles mesmos o que eles querem fazer. Eles têm total liberdade sobre obrigações morais, eles operam puramente sobre seus desejos e lutam pelo que eles se importam. Toda vez que eles optam por salvar uma vida ou defender um inocente, nunca é porque eles são supostamente obrigados a isso por serem heróis altruístas. É sempre baseado em suas decisões pessoais. Se o Zoro sente empatia por uma pessoa ferida, ele pode simplesmente salvá-lo, mas se ele não sentir por não gostar da pessoa, então ele não ajudará. A maioria das decisões do Luffy em ajudar a salvar uma pessoa inocente são porque ele simplesmente quer ajudar uma vida. O que você nunca verá o Luffy fazer é algum tipo de monólogo pregando o que é certo e o que é errado. Na realidade, Oda já explicitou que, como pirata, Luffy nunca irá falar sobre o que a justiça significa, mas ao mesmo tempo, o ponto é que por ter um personagem como Luffy existindo em contraste àqueles que pregam sobre justiça, o Oda consegue mostrar ao leitor que toda forma de justiça tem um tipo oposto de justiça. Então, se a justiça absoluta é um código de certo e errado ditado por alguma autoridade, então o tipo oposto de justiça parece ser algo das linhas de justiça do pensamento livre, a qual não existem leis universais de certo e errado que as pessoas devem seguir cegamente, mas que na verdade cada dilema é único e cabe a você decidir por você mesmo o que precisa ser feito. Essa é a essência da liberdade. A mentalidade pirata de não deixar nenhuma autoridade lhes dizer o que fazer, essa mentalidade de fazer o que quer e não deixar ninguém te controlar é uma filosofia intensamente perigosa para o mundo real. Uma atitude que seria categorizada como terrivelmente egoísta no mundo real é romantizada em One Piece pelo Chapéu de Palha. Porém, quando olhamos além do Chapéu de Palha, que conseguimos ver a problemática da mentalidade pirata. Considere um personagem descaradamente maldoso como a Big Mom. O modo em que ela e Luffy vivem suas vidas é essencialmente o mesmo. Ambos se recusam a se ajustar e simplesmente fazem o que querem. A diferença é que os caprichos do Luffy geralmente levam a ações benignas, enquanto os da Big Mom, obviamente, levam a ações malignas. Se tudo que importa é o seu desejo, os seus caprichos, o que você quer fazer e o que você acha que é certo ou errado, isso claramente resultará em problemas para os outros. E se você pensasse que uma raça inteira deve ser subserviente à sua? E se você não se importar com o resto do mundo e quiser somente incitar a violência por diversão? Os truques que o Oda usa para se safar ou apresentar a mentalidade pirata de uma maneira tão positiva são 1. Criar uma força exageradamente opressora, que é literalmente o governo do mundo inteiro, que vai tão longe a ponto de impedir indivíduos de procurar conhecimento. 2. Ter um elenco de protagonistas que vão de encontro a isso, porque eles fazem o que querem, sem se preocupar do que é supostamente certo ou errado, ou o que é permitido ou não. Queimando é a bandeira. impossível o leitor não torcer por esses personagens que operam inteiramente sobre o que eles sentem que deve ser feito. E bem desse jeito, nós somos envolvidos pela mentalidade pirata. O fato de que o Oda conseguiu fazer essa ideia bem controversa de se fazer sempre o que quiser em seus próprios termos, uma ideia que os leitores realmente abraçam enquanto leem a história, é um de seus feitos como autor mais subestimados e impressionante. A realidade que ele habilmente nos faz esquecer durante a série é que, no final das contas, a Grande Era Pirata é de fato pura anarquia e terror. Quando todos têm essa mentalidade pirata de fazer o que quiser, o caos reina supremo. Então, para que o leitor entenda ambos os lados do problema, Oda estrutura a história de um jeito em que inicialmente nós entendemos que piratas são maus. Mas quando a história progride, ele foca cada vez mais em desafiar a ideia de autoridade.
construindo o governo como uma terrível força opressora e fazendo o leitor celebrar nossos heróis de espírito livre que se recusam a deixar alguém dizer o que fazer. Então, quando nós nos aproximamos da metade da história, a mentalidade pirata é praticamente mantida num pedestal, como se fosse uma coisa maravilhosa. Liberdade sempre é bom, fazer o que quiser é bom. Então, nós chegamos na saga de Marineford, onde Oda realmente começa a descrever o governo mundial como o pior dos piores, planejando que eles executem um dos nossos personagens favoritos, introduzindo Stan e o Bito, nos mostrando as coisas horríveis que eles fazem com os prisioneiros, realmente nos deixando animados para ver Luffy, a personificação da liberdade, liderar uma revolução contra essa autoridade. Até que o Oda completa o ciclo e nos traz um choque de realidade, apontando que tudo que o Luffy está fazendo também é terrível. A mentalidade pirata de sempre fazer o que quer está para trazer terríveis consequências para um monte de gente inocente, porque quando se desencadeia centenas de piratas que irão fazer o que bem entenderem, muitos deles irão optar por fazer coisas realmente ruins. Por mais que o governo mundial seja construído para ser essa terrível autoridade, o que aconteceria se ele fosse destruído? Como um mundo cheio de piratas que fazem o que bem entendem seria? Nada mais que um estado da natureza. Então o que é pior, autoridade absoluta ou anarquia? Esse dilema apresentado na saga de Marineford é demonstrado com clareza em seu clímax, o que é essencialmente a conclusão da primeira parte da história. Nessa página, o Oda captura a essência dos confrontos de One Piece, nos mostrando o pior dos dois mundos. No topo temos o Akainu, numa voracidade brutal, esbravejando sobre justiça, enquanto ele ceifa sem misericórdia as pessoas que tentavam fugir. Embaixo, temos a imagem do próprio mal que Akainu se refere, um pirata que de fato quer destruir o mundo. Nós vemos desejos para a ordem absoluta e para a anarquia absoluta retratados na mesma página. De certo modo, Akainu está certo sobre os males da pirataria, basta olhar o que acontece no painel abaixo dele. Mas ao mesmo tempo, suas ações cruéis ao buscar a justiça absoluta são tão ruins quanto as do pirata que ele despreza. Similarmente, podemos dizer que Barba Negra quase se justifica em querer destruir tudo e despedaçar Marineford. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ruim. Em todo esse arco, nós vemos os marinheiros como os opressores que executam um filho pelos pecados de seu pai. Nós queríamos ver esse governo opressor sendo derrotado, mas olhando para o Barba Negra, enquanto ele gravemente proclama que irá destruir tudo, nós não podemos deixar de pensar, não desse jeito. Marinheiros extremos como Akainu enxergam o mundo em preto e branco e acreditam que o correto é destruir todos os indivíduos que ameaçam a ordem do mundo. Do outro lado, Barba Negra diz a Hannibal que o mundo não é tão preto e branco, que não tem sentido tentar estabelecer um certo e um errado absoluto. Então Barba Negra destruiria com satisfação o símbolo opressor de ordem que é Marineford. Ironicamente, Barba Negra querendo fazer isso justifica a visão do mundo de Akainu, e então o ciclo se completa. Até considerando a tragédia da morte do Ace, em geral, o que isso queria nos mostrar? Quem era o vilão disso tudo? A autoridade opressora que o executou? Ou o pirata sem lei que criou o conflito inteiro para servir aos seus próprios desejos? Mas então, foi a existência do governo opressor que levou o pirata sem lei a nascer? O ponto final é que existem tons de cinza em todo lugar. O governo mundial é certamente opressor, mas ainda existem muitos bons marinheiros que legitimamente lutam pelo que é certo, porque o mundo precisa de ordem. Ao mesmo tempo, os piratas levantam a bandeira da liberdade, mas o fato é que muitos deles são apenas pessoas más que querem causar destruição. Tudo depende da forma que é retratado. Os leitores gostam mais da ideia de liberdade do que de autoridade, mas também, provavelmente, preferem a ideia de ordem do que a de anarquia. Então, o que seria a resposta para tudo isso? Eu acredito que muitos leitores estão sob a impressão de que One Piece prega a ideia de liberdade acima de tudo, e de um jeito prega mesmo. Mas o ponto que quero chegar é que existe também outra camada que o Oda tenta comunicar, o lado sombrio da liberdade. A mentalidade pirata não é hereditariamente bondosa. O tipo de pessoa por trás dessa mentalidade também importa. Sim, toda vez que o Luffy acaba com uma autoridade, ele cria uma nova terra pura, honesta e livre. Mas do outro lado, o paraíso hedonista e sem leis do Barba Negra também é um tipo de liberdade, e mostra o que um estilo mais tradicional de pirata traria para o mundo se fosse ele quem derrubasse toda a autoridade. Ao mesmo tempo, nem todas as figuras de autoridade são demonstradas como ruins. Existem bons governantes em One Piece. O problema parece ser com a autoridade que ultrapassa as fronteiras e impõe controle demais, ou suas próprias noções de justiça sobre o povo. Então, considerando tudo isso, seria a resposta que um sistema de autoridade e ordem é ok, desde que as pessoas ainda estejam livres para fazer e pensar o que quiserem? E se as pessoas devem ser livres para pensar e fazer o que quiserem, então a diferença entre a pura liberdade dos chapéus de palha e a visão de liberdade dos piratas malevolentes é que os chapéus de palha nunca impõem sua liberdade sobre outras pessoas, que eles fazem o que querem sem forçar ninguém a fazer alguma coisa,
Isso parece ser a essência de onde o Oda quer chegar. Um mundo onde todas as pessoas são livres para fazer e pensar o que quiserem, desde que ninguém force sua vontade no próximo, o que provavelmente seria um mundo ideal. Mas o problema, obviamente, é que esse tipo de mundo seria impossível na realidade. Se todos são livres para fazer o que quiserem, então algumas pessoas irão certamente forçar sua vontade sobre outras para conseguir o que querem, o que significa que a autoridade será eventualmente necessária para manter essas pessoas restringidas, e a autoridade vem de ter o maior poderio, então no fim, a força que possui o maior poder acabará ditando o certo e errado para todo o resto, e então voltaríamos ao começo do problema discutido no início do vídeo. Basicamente, o mundo ideal que Oda imagina é nada mais do que um sonho, mas talvez essa seja exatamente a intenção. No fim das contas, One Piece é uma história sonhadora sobre sonhos. Enquanto a narrativa é retratada por um dilema moral que não possui solução no mundo real, essa épica história de mais de 1000 capítulos parece estar se desenhando em direção a um clímax que está destinado a nos mostrar uma visão de como um mundo utópico se pareceria se esse dilema fosse solucionado. E é isso por hoje, pessoal. Vocês gostaram desse vídeo? Gostei, se sim, claro. comente com sua opinião. Você quer mais vídeos do Mr. Morge? Se inscreva no canal dele e espere minha tradução. Não esqueça de deixar um like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Abraços! Vídeo perfeito. Pera. Ai. Tentei aumentar um pouco a luminosidade, que não sei se eu consegui. Mas como eu disse, eu deixei pra falar mais no final. Falei que no final eu falava, né? Eu não falei tanto no react, porque eu queria deixar pro final pra falar o que eu gosto, os principais pontos do vídeo, sim. E a minha opinião sobre esse fato aí, a filosofia de One Piece. E, tipo, o vídeo ficou incrível, foi uma ótima proposta do Animangas, né, que é o novo nome dele. Foi uma ótima proposta dele, assim, trazer a tradução desse vídeo. Mesmo que ele não conseguiu contratar o cara do vídeo original, o criador do vídeo original, mas, tipo, caso o cara não goste, assim, não tenha gostado, assim, que alguém traduziu, é só falar com ele, é só, como que fala, denunciar o vídeo, talvez. Aí fazer o que? Mas foi uma ótima proposta do Animangas traduzir esse vídeo, porque ficou incrível o vídeo. Virou um vídeo incrível falando sobre a filosofia One Piece, como o criador quis passar, o que o criador quis passar com a obra One Piece. Que eu acho que, talvez tanto intencionalmente ou não intencionalmente, todo criador de anime, eu acho, principalmente anime, eu acredito, porque em desenho eu não vejo tanto isso. São poucos os desenhos, assim, desenhos normais, assim, mas os desenhos japoneses, os animes, pra mim, sempre tem algo a passar, assim, dando, tipo, eu nunca assisti Dragon Ball, mas pegando os animes mais famosos, como, tipo, One Piece, né, e Naruto, que é um anime que eu assisti também. Teve um memezinho ali, resolvi falar, mas, tipo, Naruto quer passar mais, quis passar mais uma ideia de superação, assim, ele era tratado como um monstro, assim, aí como ele era o protagonista, assim, que era tratado como um monstro em todos, assim, ele, assim, pra quem assistiu o anime, né, ele quer passar, o anime em si quer passar uma ideia de superação, assim, de superar os próprios limites, assim, de sempre não desistir dos seus sonhos, assim, e o One Piece não é diferente, assim, além dessas características, assim, sociais, assim, de nunca desistir, não deixar seus amigos de lado, assim, acreditar sempre em si mesmo, assim, o One Piece tem isso também. Tem algo mais a fundo, assim, que são, tipo, as questões políticas, assim. E Naruto tem um pouquinho também, mas, tipo, não é algo tão tratado, assim, como é em One Piece, assim. Tipo, One Piece tem, tipo, é a marinha, por ser um anime de pirata, eu acho, assim, por ser um anime que eu acho que abre bastante abrange essa área, assim, dá bastante liberdade pro criador fazer dar essa ideia, assim, dar as ideias que ele quer dar. Por ser um anime com muitos episódios também, eu não acho isso um problema. Por ser um anime com muitos episódios, melhor ainda, porque assim demora mais pra assistir, assim, eu não gosto que um anime acaba rápido. Mas por ser um anime com muitos episódios também, o criador pode fazer assim, abranger ainda mais a ideia dele, dar novas ideias ao anime. E eu acho isso muito legal. Ele ele mexe com várias coisas, assim. Ele, no próprio anime dele, tipo,
tem corrupção, assim, tem uma, tipo, não existe, como eu disse no vídeo aí, é porque eu tô me embolando um pouco. Como eu disse no vídeo, os piratas são tratados como pessoas ruins aí, tanto no mundo real, nosso mundo, né, quanto no anime, os piratas são tratados como ruins, assim. Aí, tipo, talvez por ser o protagonista ser um pirata, assim, fazer o pirata ser bonzinho. Claro que dá pra prever que ele, tipo, é um anime shonen, né? Shonen. Dá pra prever que o protagonista seria a pessoa que ia salvar as pessoas, assim. Mas por ser um pirata, assim, eu acho que o Oda não quis colocar tanto isso, assim, colocar o Luffy como herói. Também, eu sei que tem vários outros protagonistas, assim, que não se consideram heróis mesmo sendo. Mas o Luffy também não se considera herói, mesmo ele sendo herói, ajudando as pessoas, assim. Mas você é um pirata, assim, ser tratado como alguém ruim, assim, isso dá um destaque maior pro anime, assim. Isso dá um diferencial muito bom pro anime. E dá abrange ainda mais as ideias do Oda. Também, aí, como falou no vídeo também, mas eu já falei algumas vezes, assim, alguns reacts que eu fiz a One Piece, assim. Tipo, não assisti tantos episódios, não assisti os 1000 episódios, nem tô perto ainda dos 1000 episódios. Tô no episódio 300 por aí ainda, porque eu resolvi parar, assim. Eu até reassisti um pouco One Piece de novo, pra demorar um pouco mais. Mas, tipo, até onde eu assisti, eu já falei isso algumas vezes, que tem, assim, a impressão que eu tenho, a maioria das vezes, a impressão não é real, né? É que a Marinha é o lado ruim da história, assim, algumas vezes. A maioria das vezes, na verdade. Os exemplos que eu tive é que a Marinha era o lado ruim das coisas. E o Luffy, que era o pirata, né, que deveria ser ruim, é o lado bom. Mas isso acontece bastante, eu sei que acontece bastante em One Piece isso. Existem pessoas da Marinha ruins, com ideais ruins, assim. Que, tipo, como falou no anime, o Akainu queria ser o do lado certo, né, das coisas, queria fazer as coisas certas, assim. Queria exterminar os piratas, assim, de qualquer jeito. Mas, tipo, ele não tinha limite, assim. Se tivesse gente inocente envolvida junto com os piratas, provavelmente ele não ia deixar barato, assim. Mesmo que, tipo, até piratas que nunca causaram, talvez assim, nunca causaram algo tão grande, ele não ia perdoar. Assim, pelo que eu percebi, assim, não sei se é verdade, porque eu ainda não vi. Mas, pelo que eu pude ver no vídeo, assim, também. Eu também sei um pouco da história dele, assim, eu sei um pouquinho do Akainu. E tipo, ele é o lado opressor da Marinha, assim, ele é o lado opressor da Marinha. Mesmo ele querendo algo certo, ele acaba fazendo as coisas da maneira errada. E o Luffy é um pirata, ele não é bom. Ele não é bom, já fez coisas ruins, ele não é totalmente bom. Porém, ele já teve vários atos heróicos, assim. Já fez muitas coisas boas. E tanto pra quem assiste o anime, e tipo, nos personagens também dá pra notar isso. Nos personagens que o Luffy ajuda, assim, dá pra perceber que eles tratam o Luffy como herói, assim. Isso é legal, de certa forma, assim. Foge um pouco da realidade que o pirata é o lado ruim da história, assim. E tipo, e que a Marinha é sempre a boazinha também. O Luffy, como eu disse, por ser um pirata, ele deveria ser ruim, só que ele não é totalmente ruim. Ele tem tipo, ele já fez várias coisas benéficas, assim, mostrando que ele é bom. Não só ele, como alguns outros personagens, tanto envolvidos no Chapéu de Palha, assim. Como alguns piratas também já fizeram algumas coisas boas. Shanks, o Ruivo, é uma das provas, assim, que eu tenho em mente agora. Gold Roger também, eu acredito. Ele não era tão ruim, assim. Barba Branca, ele tinha o ideal da família dele, que a tripulação dele era a família. Então, de certa forma, ele era bom também. Ele, mesmo fazendo algumas atitudes ruins, como saqueando essas coisas de piratas, assim, ele tinha um lado bom, ele tinha um coração, assim, ele tinha um coração bom, mesmo fazendo atitudes ruins. Ele só queria ser livre. Os piratas, assim, que fizeram essas coisas ruins, mesmo tendo atitudes benéficas, assim, algumas pessoas, eles queriam apenas a liberdade, assim. No anime, assim, os piratas, assim, são mostrados como umas pessoas que querem a liberdade, assim, total, assim. Porque a Marinha é o que comanda tudo lá. E no anime a Marinha é o que comanda tudo, é o lado da autoridade, assim, que quer as coisas tudo em ordem, põe as coisas em ordem, assim. Que odeiam os piratas, na verdade, né? Que odeiam os piratas, assim, e põe tudo em ordem, assim.
E os piratas são o lado que é a liberdade, assim, total deles, assim, que é ser livres pra fazer o que quiser. Tipo, eu acho que eles veem o mar como um mar como uma imensidão. Eu acho que eles veem o mar como a liberdade, por isso que eles se tornam piratas. Eu acho que é isso, tipo, deixa eu ver o que mais eu posso falar. Porque eu tinha muita coisa pra falar, só que eu acabei esquecendo, assim, eu acabei me embolando muito, meu Deus. Acho que isso encaixa um pouquinho só com a vida real, assim. Porque, assim, na vida real a gente tem a política opressora, a autoridade opressora, assim, também. E tem, tipo, tem a autoridade opressora e tem em algumas pessoas tem assim, as pessoas que fazem algumas coisas boas, mas não da maneira certa, assim. Não é os bandidos, obviamente não é os bandidos, assim. Tipo, talvez, eu não sei, saberia dar um exemplo agora, mas deve ter algumas pessoas que querem fazer as coisas boas, mas infelizmente da maneira ruim, assim, de acordo com a autoridade, assim, de acordo com a autoridade opressora, pode-se dizer. E eu acho que é isso, não tenho muita coisa a mais pra falar. One Piece trata muito sobre esses assuntos, assim, em geral, na verdade, tipo, tanto social como político, assim, tipo, social, racismo, um dos exemplos que eu posso dar, eu acho. Racismo, quanto político, corrupção, essas coisas, assim. O lado bem, quem é o lado bem, quem é o lado mal, assim, também. A política opressora. E do outro lado, os piratas que querem ser livres, assim, da maneira deles. Trata muito sobre esses assuntos, eu acho muito bom isso. Nos animes em geral, assim, a maioria os shunens, eu acho que é assim que fala, os que tem as aventuras, assim, geralmente tratam sobre assuntos assim, mas One Piece trata desse assunto mais de uma maneira mais forte, assim. Eu acho que eu nem falei tanto, né? Eu falei que eu ia falar algumas coisas, na verdade queria falar muita coisa porque o vídeo foi bem produtivo, assim. Não foi um react, assim, que talvez, como o vídeo não talvez transmitiu, assim, muita emoção forte, assim. Eu gostei dele contando, assim. Ficou muito bom o vídeo, ficou incrível. Eu acho que de análise crítica, assim, eu não tenho nada a declarar. O vídeo ficou muito bom, muito bem editado, muito bem traduzido também. Gostei demais, parabéns pela atitude dele, porque, tipo, muita gente não entende inglês, né? Obviamente, a maioria eu acho que não entende inglês, como eu não entendo, né? E tipo, traduzir pro português deve ter sido um trabalho bem difícil, então parabéns pro Animangás. Ficou incrível realmente esse trabalho dele aí. De análise crítica eu não tenho nada a falar, o vídeo ficou perfeito realmente. Eu falei que eu ia falar muita coisa, só que eu acabei esquecendo da maioria das coisas que eu ia falar no meio do caminho aqui. Mas é isso, tipo, o anime trata disso mesmo. Eu acho que o ponto central que pode falar, assim, é que o Oda quis colocar tipo, dar essa dúvida, assim, de quem é o verdadeiro lado do bem, assim. Tipo, ou é a política opressora, ou os piratas que a maioria tem atitudes boas e às vezes alguns têm atitudes ruins. Na verdade, todos eles têm atitudes ruins, assim, saquear, assim, essas coisas, assim. Mas mesmo assim, eu acho que uma das ideias do Oda é essa. Mostrar que também na Marinha não é só... a Marinha não é o lado bom também. Porque existem as pessoas opressoras lá. Como no caso da Robin lá. A história da Robin é muito... Até pediram pra mim reagir, eu nem reagi ainda. Mas eu já vi no anime a história dela, assim. Nossa, o coisa lá da Marinha mandando explodir a ilha, assim. Com um monte de inocente, assim. Só por um motivo besta, assim. Não foi um motivo besta, talvez pra Marinha, talvez seja, óbvio, né, pra Marinha deve ter sido um motivo como que fala, bem forte pra matar todo mundo lá, mas pra mim não foi tão grande assim. Sei lá, nossa história da Robin é muito, muito forte, muito pesada. E é uma das coisas que fortifica, dá um exemplo, assim, de como a Marinha é opressora no anime lá. Mas eu acho que isso, eu acho que a ideia do Oda é essa, dar essa dúvida de quem é o verdadeiro lado do bem. Os piratas que são considerados ruins, ou a Marinha que é considerada autoridade, né, na nossa vida real, assim. Mas é isso, eu acho que eu tô acabando até me embolando aqui, mas é isso. Parabéns pro Animangás. Eu acho que eu tô errando o nome dele, mas eu acho que é Animangás mesmo. Qualquer coisa eu boto aí na tela, desculpa. É porque ele mudou de nome, era Anime Manga Ranking, mas é um nome ótimo.
Parabéns pra ele aí. O vídeo realmente ficou incrível, muito bem traduzido. Foi uma ótima atitude dele, mas tipo, caso o cara, infelizmente o cara não respondeu ele. Ele disse que mandou mensagem pra ele, alguma coisa assim. Mas infelizmente o cara não respondeu ele, mas ele postou mesmo assim. Caso o cara queira derrubar o vídeo, fazer o que, né? Mas ficou incrível, muito bem traduzido. Com certeza deu trabalho, então dá uma passada lá, deixa o seu like pelo menos. Ficou realmente incrível o vídeo, dá uma passada lá se você puder. No canal do Animangás. Ficou, mais uma vez, ficou realmente incrível. O link do vídeo original vai estar aí. O link do vídeo original, né? O link do vídeo do canal lá gringo provavelmente vai estar no vídeo no link do vídeo original. Não, no vídeo, como que fala? Na descrição do vídeo original. Então dá uma passada lá também pra dar uma ajuda pro canal gringo lá, que ele teve o trabalho de escrever, né, o roteiro. Dá uma passada lá. Que mais? O link na nossa página do Facebook vai estar aí no comentário fixado. Eu já até postei vários outros reacts aí, episódios lá, esses dias que eu tava parado aqui no canal. Então dá uma passada lá. Tô reagindo a Bleach no momento, então vamos lá, é muito bom Bleach. E comentem coisas que vocês querem que eu reaja, ok? Eu vou tentar reagir o máximo possível. Talvez tenha dias que eu não consiga postar nenhum vídeo, mas aí talvez há dias que eu consiga postar mais de um. Então eu vou tentando voltar aí. Então foi isso. Desculpa a qualidade do vídeo, que eu sei que tá ventando aqui, mas é isso. Até o próximo aí.